Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, 15 de outubro, dia do professor. E no Band Cidade, primeira edição de hoje, vamos contar a história inspiradora de um educador da região. Tem também um balanço do movimento nas estradas e balsas após o feriado prolongado. E como foi o primeiro fim de semana de piscina pública aberta à comunidade em São José dos Campos. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique com a gente. A gente começa o Band Cidade de hoje fazendo uma singela homenagem ao Dia do Professor. Vamos mostrar agora a história de um docente que, aos 79 anos, continua transmitindo conhecimento aos alunos em São José dos Campos. Mesmo após ter descoberto o mal de Parkinson, ele buscou na filosofia superação para o dia a dia. As mãos seguem firmes e transmitem um rico conhecimento. Este é o professor Egídio. Desde a década de 1960, exerce o maior prazer da vida dele, lecionar. Ele também é um exemplo de quem não se deixa levar pelas dificuldades. Aos 60 anos, veio o Parkinson. Mas quem disse que a doença o derrubou? Ao contrário, deu mais força e vontade de ensinar outra disciplina, a filosofia. Quando eu soube do Parkinson, foi como se o mundo tivesse caído em cima de mim e me esmagado. Aí eu tinha que levantar. A queda é um começo. O final é você se recuperar da queda, você levantar e ir para frente. E eu encontrei na filosofia, pelo fato de usar o pensamento, usar a razão, eu encontrei ali uma espécie de bengala, onde eu podia me apoiar. Foi nisso que valeu a filosofia para mim, para suportar as condições adversas que o Parkinson me apresentava. A cada 15 dias dá aulas de filosofia em uma faculdade de São José dos Campos. Decidiu diminuir a carga, mas nunca a vontade. A cada ano serve de inspiração para centenas de jovens. Ele agregou muito, na verdade, e ele vai continuar agregando muito, porque ele continua sendo uma inspiração. Com os anos que ele tem, tudo que ele continua fazendo e colaborando com os alunos, ensinando, todo aquele conhecimento acumulado, e ele transmite para as próximas gerações o senso crítico, o pensar, o desenvolver. Então eu me desenvolvi e continuo me desenvolvendo, e um dia, quem sabe, eu quero sim chegar aonde ele chegou. Ele nos mostra que o desafio basta que a gente queira ultrapassá-lo, né? E fazendo aulas fluírem do jeito que ele faz, ainda nos mostrando que a filosofia é muito válida, ainda que não tão lembrada hoje em dia. Além do conhecimento específico que ele transmite em sala de aula, e como pessoa também, a experiência de vida, a sua formação de trabalho, e é um homem de caráter e de uma integridade indiscutível. Outro exemplo importante que faz o professor Egídio se orgulhar desta longa caminhada até aqui é que ele serviu de exemplo para os bens mais preciosos da vida dele, que são os filhos. A Simone e o Eduardo hoje seguem os mesmos passos do pai. Eu cresci vendo meu pai atuando como educador e ele transmitiu essa paixão pelo ensino para a gente. Ele sempre nos incentivou a ler muito, a buscar o conhecimento. Então a grande inspiração é essa transformação da nossa vida por meio do conhecimento. Ele nos ensinou na teoria e na prática o que é educar pelo exemplo. Eu acompanho de perto todo o legado que ele está deixando para a eternidade. É isso que me inspira para iniciar na carreira acadêmica. O professor não para. Aos 79 anos concluiu mais uma especialização. Já lançou 3 livros e ainda programa outro para o ano que vem. O ano de 2010, que ele recebeu o título de cidadão joseense, para mim foi uma surpresa quando eu recebi o convite, né, da filha dele, a Simone, para poder dizer algumas simples palavras, né, para o professor Egídio. E eu me lembro como se fosse hoje aquele dia, né? E uma coisa que eu falo, e quantas vezes for preciso, todas as vezes que eu encontrá-lo, enquanto eu tiver vida e ele estiver em vida, né? Porque eu entendo que a homenagem você tem de prestar à pessoa quando ela está em vida.
Então dai honra a quem merece honra, e ele é merecedor de toda a honra. E para deixar tudo registrado, o professor Egídio fez um livro com toda a história de vida, a carreira de engenheiro, em que foi um dos idealizadores do Anel Viário de São José, até as obras para o INPE, Embraer e diversas empresas da região. Hoje, ele relembra cada página com muito orgulho. É grato pelo que conquistou. O segredo de tanta vitalidade? A vida é uma coisa maravilhosa. Tem que ver a vida. Só passar por ela não tem graça. A gente tem que viver a vida. E viver é fácil. O importante é saber como. Parabéns a todos os professores. Um funcionário da Tamoios ficou prensado no carro da concessionária durante a madrugada nesta segunda-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 74, trecho de Caraguatatuba. O motorista de um carro perdeu o controle numa curva e bateu no veículo da concessionária, que prensou o funcionário da rodovia contra um barranco. Ele foi socorrido ao pronto-socorro Estela Mares, no litoral, e teve ferimentos leves. Agora imagens da rodovia Presidente Dutra, a principal rodovia do país. No trecho de São José dos Campos, o movimento é tranquilo, mas em Taubaté houve um acidente entre dois veículos no quilômetro 108 da pista sentido Rio de Janeiro. O congestionamento já chega a 5 quilômetros e o motorista deve redobrar a atenção pelo trecho. Segundo o balanço da CCR, uma pessoa morreu no trecho do Vale do Paraíba durante o feriado. 8 pessoas ficaram feridas e 35 acidentes foram registrados, um aumento de 12% comparado ao ano passado. No total, a CCR realizou 1.763 atendimentos, mais da metade dos casos foram panes mecânicas. Vamos agora falar das balsas. A travessia opera neste momento com 4 embarcações entre São Sebastião e Ilhabela. O tempo de espera é de 30 minutos em São Sebastião e de 1h30 em Ilhabela. Você viu a fila aí. Durante o feriadão, a situação ficou ainda pior. Segundo a Prefeitura de Ilhabela, na sexta-feira, o tempo de espera do lado de São Sebastião chegou a 7 horas. No domingo, foram pelo menos 4 horas de espera no lado de Ilhabela. De acordo com o setor hoteleiro, a queda do movimento foi de 30% e o comércio registrou redução de 40% nas vendas. O prefeito Marco Tenório, do MDB, se reuniu com a Dersa e a empresa se comprometeu em colocar em operação mais 2 balsas ainda este mês. A outra embarcação só em dezembro. Mas a Prefeitura não está satisfeita com o serviço e ainda esta semana se reúne com a Secretaria de Transportes do Estado e com o Ministério Público. A Embraer apresentou durante o fim de semana nos Estados Unidos os novos jatos executivos médio e supermédio. As 2 aeronaves são consideradas as mais rápidas e podem fazer voos da América à Europa sem escalas. A expectativa é que sejam certificadas e entrem em serviço a partir do 2º trimestre do ano que vem. Depois do intervalo, a saga dos consumidores que, com a inflação, precisam ir mais vezes ao mercado para garantir a compra do mês. A gente volta em instantes, agora 1h28.